Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu desejo enviar um Deus abençoa para cada um dos irmãos, para cada família, e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Há muito tempo, há alguns dias que a gente não encontra, mas que Deus possa abençoar cada irmão. Eu não, como homem, não posso estar presente, mas o Deus do céu, como Espírito, possa estar presente, pode estar presente na vida de cada um. Que Deus possa nos ajudar nesse dia, mais uma vez, através da palavra pregada. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós pedindo a Ele que nos dá revelação cada dia, e que nós possamos cada dia procurar fazer mais a vontade dEle, porque nós estamos aqui para isso, e creio que nesta hora, nesse dia, Ele possa nos ajudar mais uma vez, nos dando mais revelação da Sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu creio que posso colocar um título nessa mensagem que vai ser pregada: Conferência entre a Pomba e o Cordeiro. E nós vamos tomar algumas escrituras, como Daniel, capítulo 9, versos 26 ao 27, e no livro de Apocalipse, capítulo 4, do verso 9 ao 11, e também Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 2. Nós vamos ler para dar início esta pregação. No livro de Daniel, no capítulo 9, nós vamos ler que está escrito assim, a partir do verso 26 e 27, está escrito assim: depois das 62 semanas será tirada o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos continuar lendo. Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 9, nós vamos ler. E quando os animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ainda em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 e 2. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela revelação que o Senhor tem nos dado, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor Deus, para continuar, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Pai, durante esses cultos, durante essas pregações que nós já temos feito, Senhor. Meu Deus, e aqui nós estamos para continuar falando, Pai, a respeito dessa revelação,
desse poder que já está aqui, Senhor Deus, meu Deus, desse verdadeiro Deus que nunca deixou os seus filhos, Pai. Nós cremos que o Senhor está presente, Pai. Enquanto houver filho aqui na terra, eu creio que o Senhor estará presente. E por isso nós queremos falar, Pai, um pouco a respeito dessas coisas que têm acontecido, desde que o Senhor desceu da glória e se tornou carne e habitou entre nós. Meu Deus, nós queremos falar a respeito desse assunto, Pai, que é tão importante, Senhor, para cada filho do Senhor, tanto aqueles que já partiram, quanto aqueles que ainda hão de partir, ou aqueles que vão ser transformados, Senhor. Eu creio, Pai, que nós estamos bem no final de todas as coisas, e creio que nós estamos ouvindo as últimas palavras, Senhor, as últimas mensagens, meu Deus, porque o Senhor tem enviado o último mensageiro, e por isso nós cremos que isso é a pura verdade, Senhor. Me ajuda, Senhor, como sempre eu peço a Ti, Pai. Senhor, o homem não tem condição de nada se não vier do céu. O próprio Jesus mesmo falou a respeito disso. Meu Deus, quando ele viveu aqui na terra, meu Deus, ele não fazia nada até que visse o Espírito fazer, que é o Criador de todas as coisas. Senhor, me ajuda nessa pregação, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa falar no profundo do coração de cada filho do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, me ajuda a colocar, Senhor Deus, as palavras em ordem, Senhor. Não deixe eu fazer uma desordem, mas que tudo seja colocado em ordem. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Meu Deus, nós temos falhado tanto, Senhor, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ainda eu quero explicar sobre a última semana de Daniel e mostrar, através dessa pregação e dessas verdades que nós temos recebido, através da própria mensagem do mensageiro, provar que todo o Novo Testamento está dentro dessa última semana de Daniel. Então nós vamos provar pela mensagem aqui. Eu quero já de início aqui, eu quero ler a 70 semana número 1, no parágrafo 71, e diz assim: de Apocalipse capítulo 6, verso 1, até Apocalipse capítulo 19, verso 21, está ligado com a 70ª semana, porquanto devemos deter-nos a explicar antes de prosseguir adiante. Devemos deter-nos a explicar o porquê dessa 70 semana, porque se você não faz, você passará por alto estes selos, passará por alto as trombetas, passará por alto essas taças, essas pragas, esses 3 espíritos imundos como rãs, esses 3 ais, a expulsão do dragão vermelho, a mulher no sol, você passará tudo por alto se você não faz, porque toma lugar aqui mesmo nessa 70ª semana. Isso é onde toma lugar. E para esclarecer mais sobre o assunto que eu sempre estou pregando, sobre a saída de Deus ali como Espírito e veio aqui para se tornar carne. Então nós vamos começar aqui também, porque nós queremos falar a respeito da primeira vinda, que é a coisa mais importante para o ser humano. Muitas vezes alguém pode pensar assim, e a segunda vinda? A segunda vinda é muito importante, mas a primeira muito mais. Que se nós não ficarmos prontos com a primeira vinda, então não adianta nada a segunda vinda. A primeira vinda é que nos prepara para sair daqui. Então, a primeira vinda é importantíssima por qualquer ser humano que está aqui na terra. Então, nós vamos ler aqui na mensagem, eu quero ler, só para dar início, Conferência com Deus. Quando isso começou,
É claro que nós já temos Bíblia e temos mensagem para provar que o Cordeiro, na verdade, morreu antes da fundação do mundo. Mas o acontecimento realmente aconteceu há 2000 anos atrás. Então nós podemos ver essa conferência de Deus, o Espírito, com o Cordeiro, que era o próprio corpo dele aqui na terra. Então houve uma decisão e Deus estava decidindo quem é que viria aqui na terra. Isso está provado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, como nós vamos ver daqui para frente, que o livro de Apocalipse, no capítulo 5, tem a ver com todo o Novo Testamento. Deus está provando como é que Ele redimiu a igreja. Então aqui nós vamos ver na mensagem conferência quando isso começou ali no céu. Está aqui no parágrafo 106, que diz assim: muitos anos atrás houve uma conferência, gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quando a estação natalina da qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu, acerca de que seria o plano da redenção, e foi decidido por Deus que ele se tornaria um homem. Então essa foi a única vez que ele saiu dali como espírito e se tornou um homem aqui na terra. Então o que nós temos aprendido pela mensagem é essas verdades. Não é que ele saiu agora para revelar, não, é que ele saiu naquele tempo para tomar uma posição aqui na terra por causa dos nossos pecados. Então ele fez isso, e aqui ele mesmo, a própria revelação da mensagem está mostrando isso para nós, que diz assim, quer dizer, houve uma conferência no céu acerca de como seria o plano de redenção, e foi decidido por Deus que ele se tornaria um homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Em outras palavras, que ele tomaria a própria lei dele, que ele já tinha determinado para o homem, e ele tomaria suas próprias leis, aquela maldição, para nos salvar, para nos libertar. E era o único que podia fazer, porque não haveria ninguém para fazer isso. Por isso a própria mensagem vai mostrar isso mais claro ainda. Não seria justo que ele enviasse um anjo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho. Então o que ele fez? Ele mesmo desceu e se fez carne e habitou entre nós. E é o que nós temos que entender sobre o Novo Testamento. Só em Apocalipse capítulo 4, daqui um pouco nós vamos falar sobre Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Nós encontramos aqui em Apocalipse 4, por exemplo, aqui, os mesmos seres, os mesmos poderes, os mesmos animais. Todos os seres aqui estavam adorando ali, em Apocalipse 4, eram os mesmos que estavam adorando em Apocalipse 5, eram os mesmos seres, e adoravam em Apocalipse 4, e que diz assim: digno és, Senhor, de receber honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esses mesmos seres, que hoje adoram o Cordeiro, que está sentado ali como sumo sacerdote, no Velho Testamento eles adoravam ele como o Criador de todas as coisas. Então não é uma outra pessoa, é o mesmo Deus, que era adorado como Criador, agora está sendo adorado como Redentor. Isso é no Novo Testamento, não é na última era da igreja como nós pensamos. Isso tem a ver com todo o Novo Testamento. E é por isso que eu li provando aqui que a última semana de Daniel, o Novo Testamento está dentro da última semana. Como nós já sabemos, a semana de Daniel são semana de 7 anos.
Então, desde que esse cordeiro veio ao mundo e morreu no nosso lugar, ele morreu, ele pregou 3 anos e meio, morreu e abriu uma brecha, e ressuscitou e abriu uma brecha para os gentios. E é por isso que o próprio mensageiro está dizendo aqui, de Apocalipse capítulo 1 até Apocalipse 19, verso 21, está dentro da última semana de Daniel. Todo o período do Novo Testamento, desde que ele morreu, desde que ele ressuscitou. Aí a gente nota, por que ele disse, Apocalipse capítulo 6, verso 1? Porque o cordeiro foi que abriu o selo. E nós lemos isso, o cordeiro, quando foi encontrado digno, foi o único que pôde abrir o selo. E hoje nós temos a revelação dos selos. Não é que nós teremos, nós já temos a revelação daquilo que já aconteceu e daquilo que está acontecendo. O cordeiro começou a abrir os selos desde lá do princípio. E é por isso que nós não podemos misturar as coisas. Quando esse cordeiro abriu o primeiro selo, já era na primeira vinda dele. Por isso que São Mateus 24, versos 27 e 28, diz que a vinda dele seria como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Quer dizer, começou na Palestina e termina aqui, está terminando com a mensagem do profeta William Branham. Sabe? É a manifestação do Filho do Homem, continuando. E nós encontramos ainda o mensageiro falando sempre, ele diz, esta mensagem está precursando a segunda vinda de Cristo. Então ela é uma precursora, ela não é a segunda vinda, ela é uma precursora. E se ela está precursando, ela está precursando um ser mais importante que está vindo, é o Rei que está vindo nas nuvens. É Jesus Cristo que está vindo. E essa mensagem está precursando a segunda vinda de Cristo. Então ela não é a segunda vinda, ela é ainda a continuação, é o final da primeira vinda de Cristo. Ainda para os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra, então vamos aqui ainda continuar nessa mesma mensagem, conferência. Vamos ver como que isso aconteceu. Isso é muito importante para nós. No parágrafo 128, diz assim: tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba, e eles prepararam um lugar para tê-la. Depois do jantar naquela noite, aí nós encontramos que a conferência estava na terra. O cordeiro estava aqui na terra. E a pomba também sempre esteve. A pomba é o Espírito Santo. E o cordeiro é Deus também. O cordeiro é a palavra que fez carne e habitou entre nós. Então, mas ele estava tendo uma conferência, os dois, depois do jantar, depois que ele estava tão exausto, que ele foi lá para o Monte das Oliveiras, sabe? Foi para ali orar, sangue pingar, como pingar do seu rosto, como suor. Mas veja aqui, vamos ler. Tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba, e eles prepararam um lugar para tê-la. Depois do jantar naquela noite, eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou em algum outro lugar, e atravessaram o riacho, e eles entraram em o jardim chamado Jardim de Getsemane, e eles tinham que ter uma conferência. Veja, o próprio Deus, como nós já lemos aqui atrás, foi uma decisão do próprio Deus. Como não havia outro para mandar, Deus mesmo desceu e se fez carne e habitou entre nós. Então a conferência estava entre Deus e Deus, entre o Espírito e o corpo, que era o Cordeiro, ou que continua sendo o Cordeiro hoje ainda, porque ele ainda toma aquela posição em favor dos eleitos que ainda vive hoje. Então vamos, para a gente ver como que isso aconteceu. Eles tinham que ter uma conferência, Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. O cordeiro e a pomba tinham que sentar junto, era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro, e a morte do cordeiro.
Está vendo? A decisão, quer dizer, era a pomba, era o espírito que tinha que conversar com ele. E agora, você, como nós vamos ler daqui um pouquinho, e agora você vai tomar a posição para pagar o pecado deles? Sabe? Então aqui, ele continua dizendo aqui. Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, e todos os anjos desceram do céu para ouvir essa conferência. Eu fico pensando uma coisa dessa, se até os anjos desceram para ouvir, e nós que estamos aqui, que às vezes não valoriza praticamente nada do que Deus faz, o que Ele fez e está fazendo. Então é duro para nós precisamos de respeitar mais a palavra, crer mais, obedecer mais, porque nós temos tudo na nossa frente, Deus já fez tudo por nós, e ainda continua fazendo. Então, vou voltar de novo no parágrafo 128. Agora, quando eles se assentaram ao lado da rocha, e todos os anjos desceram do céu para ouvir essa conferência, lá estava Gabriel, Miguel, todos os milhares deles assentados ao redor da rocha. Ele disse aos seus discípulos, aqui ó, o cordeiro aqui, ó, o cordeiro estava na terra, o cordeiro dizendo aos seus discípulos, ele disse aos seus discípulos, exausto, eles tinham tido muitas grandes reuniões, estava cansado, talvez como vocês estão cansados, mas ele disse, vigiai comigo ao menos por 1 hora, quer dizer, vocês não podem vigiar comigo pelo menos por 1 hora, porque tenho que passar adiante e ter uma conferência, tenho que ir só, em outras palavras, não tem ninguém para me ajudar, eu tenho que fazer essa obra sozinho. E quando eles, aí tem uma resistência, aí a conferência teve início, e o cordeiro jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela, daquele cordeiro, um ser que nunca falhou, nunca errou, agora estava aqui para pagar o preço por cada um de nós, como nós vamos ler aqui numa mensagem, para a raça caída de Adão. Agora estava ele aqui, o próprio Deus aqui, morrendo no nosso lugar, para pagar o preço pela raça caída de Adão. E agora, ele, para levantar essa raça caída, ele mesmo desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, porque não havia outro para pagar o preço. Então ele continua, a conferência teve início, e o cordeiro jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o cordeiro tinha. Mas agora o pai disse, você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aqueles pecaminosos férteis do mundo do qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Isso era a conferência do Espírito com o cordeiro, quer dizer, o corpo. Aí estava tendo uma conferência. Quer dizer, você agora vai pagar o preço mesmo? Sabe? Já pensou, o próprio Deus, era Deus e Deus, Deus Espírito e Deus na carne, porque não havia ninguém. Agora Deus tomou a decisão de morrer no nosso lugar, e Ele o fez. Então, vamos mais. Então ele disse assim, você é seu amor por aquele mundo. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Você nasceu e os ama, você o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para levar os seus pecados até a mais dura e crucial morte? Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. Que coisa! E naquela conferência tal decisão foi tomada, que o sangue pingou de sua fronte. Era tão duro, mas ele decidiu, eu vou. Eu fico pensando aqui, o próprio Deus obedecendo o próprio Deus. E já pensou nós, tão indigno? Às vezes Deus manda uma palavra e nós rejeitamos, nós inventamos coisas para sair fora.
E aqui o próprio Deus, em carne, obedecendo o Espírito, até que chegou pingar sangue, o suor se tornou gotas de sangue. Então ele disse, aquela conferência e naquela conferência tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte, ele estava sob tensão, os pecados do mundo estavam sobre ele. E então ele olhou para a face da pomba e disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então a gente fica pensando uma coisa como essa aqui. Essa decisão foi tomada e isso já foi feito, não é algo que tem que fazer, Deus já fez essa obra, já é uma obra consumada. Então o que nós temos que entender dos nossos dias, isso estou pregando para mim, como pregador, para outros pregadores que ouvirão, para irmãos que ouvirão essa pregação, eu estou mostrando uma verdade já diante de nós. Não é algo que nós temos que inventar ou que vai acontecer. Tudo já está diante de nós. E se nós não tiver cuidado, nós vamos passar por alto tudo. Se nós não tiver cuidado, daqui a um pouco nós entramos na grande tribulação achando que ainda há redenção e será tarde demais. Porque tudo que nós precisamos já está revelado a nós. Como sempre nós estamos pregando aqui, Deus já enviou todo o provimento, tudo que nós precisamos já está nas nossas mãos. Mas só que Deus não enviou para ficar nas nossas mãos, Ele enviou para guardar no coração. Então essa palavra não é apenas para ler, porque como eu estou lendo aqui essa palavra, eu sempre penso, e todos nós devemos pensar isso, nós estamos lendo a mensagem. Um dia, se já não tiver acontecido, porque tem mensagem para provar isso, se já não tiver acontecido, um dia o Espírito sairá dessa letra. E pregadores continuarão pregando a mensagem, achando que há salvação e não terá. Mas nós cremos que ainda o Espírito ainda está aqui. Não é só a letra da mensagem, mas nós cremos que o Espírito ainda está aqui, está movendo no nosso meio, procurando o último eleito. Nós cremos dessa maneira, sabe? Eu creio de todo o coração que eu ainda estou pregando uma mensagem que ainda o Espírito está nela, movendo cada dia para mostrar para nós realmente que Ele ainda está aqui. Eu creio que nós devemos aceitar essa mensagem dessa maneira. Ainda que, falando desse assunto, para nós entrar nos outros assuntos que tem aqui, ainda falando desse assunto sobre essa decisão que Deus tomou, ainda que na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, no parágrafo 146, aqui, nós podemos ler ainda, que está escrito assim: bem no princípio ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Desde o princípio Deus sabia que havia algumas pessoas que iam desejar no coração de ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que seriam leais em seu coração, eles queriam ser salvas. Então ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles, isso mesmo, ou nunca seriam salvos. Então o que nós temos que entender, quem fez os preparativos? Deus. Ele preparou tudo, ele olhou, como o próprio Apocalipse 5, quer dizer, olhou, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum que pudesse pagar o preço. Mas ele olhou, quando não encontrou, quem sabe, 4.000 anos, no Velho Testamento, até quando chegou 4.000 anos, ele decidiu descer.
decidiu descer. Eu mesmo vou pagar o preço por eles. Eu vou fazer essa obra. Eu mesmo. Não encontra ninguém. Quem é que pode morrer? Adão não podia, mesmo que ele não veio do sexo, mas ele pecou. Então tinha que morrer alguém que nunca tinha pecado. Em outras palavras, Deus só aceitaria alguém que nunca tinha pecado. E quem nunca pecou? Deus. Mas como que Deus ia morrer se Ele é Espírito? Mas Ele se fez carne e habitou entre nós. E foi exatamente o que nós temos que entender da mensagem. A mensagem está explicando isso tudo para nós. Que agora nós recebemos uma mensagem. Agora, daqui um pouco, quero ler uma mensagem para provar que Deus está aqui mesmo. É Deus que está aqui, não é outro. Muitas pessoas olham o William Branham. O William Branham era um homem, mas Deus continua aqui. Deus andou em 2 pés e está andando em vários pés agora. É só a gente crer. Então, vou continuar lendo aqui. Então ele diz, então ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo, ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu. De forma que ele tem que abrir o caminho. Um caminho de perfeição para eles. Amém. Você vê isto? A congregação diz amém. Então lá no passado ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que requer aqui. Porque lá requeria algo, como no livro de Hebreus, nós encontramos que ali havia um lugar que Deus requeria um sacrifício, e tinha que ser um sacrifício perfeito. Não era de cabra, de bode, de ovelhas, não. Tinha que ser um sacrifício perfeito para sentar naquela posição lá. E o único que pôde fazer isso foi Ele mesmo. E é por isso que Ele mesmo disse, vou ler de novo, parágrafo 147. Então lá no passado Ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que requer aqui e tomarei o lugar. E eu os tornarei perfeito, porque eu os trarei em mim, eu sou perfeito. Então, irmãos, precisa coisa melhor do que isso? Nós não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito, sabe? Deus é perfeito. Como nós não éramos perfeitos, então o que Ele fez? Ele tomou o nosso lugar. Eu pago o preço por eles, sabe? E envio essa palavra ao coração de cada eleito ali, sabe? Então isso é que alegra o coração dos eleitos, é a verdade revelada. Então ele disse, então quando Jesus disse, sede vós perfeito como Deus é perfeito, aí ele continua ainda no 153, diz assim, ele não erra, ele não traria você se você não tivesse valor. Então por que ele nos trouxe aqui? Porque para ele ele valoriza os filhos dele, então por isso que ele pagou o preço. Quer dizer, ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é, ele conhece os seus motivos, ele conhece o que você é. A armadilha no percurso da estrada, sem dúvida que o diabo fará que você tropece. Você diz, não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes. Você ainda é perfeito porque há um sangue perfeito que é oferecido por você cada dia. Um sacrifício sangrento pendurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Como você entrou aí? Deus, por sua presciência. Em outras palavras, Deus, por sua presciência, nos colocou nessa posição. Então não é porque nós somos bons, mas Deus é bom. O próprio Jesus disse, não há ninguém bom senão Deus. Então Deus é tão bom que morreu,
ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver. E aqui, pela graça de Deus, nós estamos aqui. E é pela graça dele, não é outra coisa. É pela graça dele que nós estamos aqui. Ainda, eu quero, como nós estamos falando sobre esse assunto ainda, eu quero continuar mostrando ainda na mensagem brecha. Quero mostrar para os irmãos, para todos os ouvintes, é isso aqui. A mensagem brecha, ela está mostrando esse quadro. Ela está mostrando não que ele saiu agora. Que a ideia é que ele saiu agora e tomou o livro. Nada disso. Ele tomou o livro, e aqui nós vamos olhar por que ele tomou o livro. Ele tomou o livro, ele tomou as nossas culpas. Em outras palavras, assim, eu tomo tudo que morreu desde Adão para cá. Eu tomo em meus braços e vou na cruz e pago o preço por cada um deles. Não é que Jesus tem que ir na cruz novamente, não. Ele já foi na cruz. Nós estamos recebendo uma revelação daquilo que já foi feito. Não é a ideia de que ele agora tomou o livro e desceu, não é isso. Como preguei no domingo passado, não tem nada a ver. Ele já fez a obra, agora nós recebemos uma revelação daquilo que ele já fez. É uma obra consumada. E pela graça de Deus nós estamos aceitando essa obra consumada ainda, crendo que nós somos os últimos eleitos que estão entrando ainda, pela graça dele, pela misericórdia dele. Ainda no livro, na mensagem brecha, só para os irmãos entenderem, quero levar isso bem claro para os irmãos entenderem, eu estou querendo mostrar para os irmãos, que aquela saída foi a única de espírito para ser homem. E ele tomou uma posição no céu como sumo sacerdote, e sairá de lá só quando ele vier como rei para buscar a rainha, só. Ele não sairá de lá. Então essa revelação que nós temos aqui, como nós já falamos sobre o anjo forte que está aqui, e é revelado através do anjo do sétimo mensageiro, como daqui um pouco quero ler uma mensagem para provar que esse anjo através daquele mensageiro perdoava até pecado. Não era o William Branham que perdoava pecado, o anjo que estava aqui. E aquele anjo é o próprio Deus. Em outras palavras, assim, por que ele estava falando que os pecados estavam perdoados daquela pessoa? Porque ele já tinha pagado o preço quando ele veio como um cordeiro. Então ele podia falar, os pecados seus estão perdoados. Então, mas veja aqui então, vamos ver o que ele disse aqui da semente contaminada de Adão. Parágrafo 111, da mensagem brecha. Agora o que aconteceu? A semente contaminada de Adão tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Você sabe o que diz a Bíblia? Porque ele fez isso, a semente contaminada de Adão, Deus irá destruí-la. Vocês querem ler isto? Apocalipse capítulo 11, aqui, no verso 18. Vocês notaram aqui? A semente contaminada de Adão contaminou o mundo todo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele veio e pagou o preço. Em outras palavras, Adão, você caiu na carne, mas eu te levanto. Adão, a semente sua caiu, mas eu levanto a sua semente também. Mas ninguém podia fazer isso, só Deus podia fazer. Então aí ele continua ainda. É aqui onde muitas pessoas leem e não entendem, porque lê a mensagem brecha e quer aplicar tudo. Agora, aqui no 116 vai provar que o livro, depois que Adão perdeu, o livro estava na mão do que estava sentado, que é o Espírito, que é o Criador. O que não foi outra coisa, não voltou árvore. Nós temos que entender isso, que a pessoa pensa, voltou um livro para a mão do Criador. Não, lá não voltou árvore, não voltou livro, não voltou humano, lá voltou a vida novamente, porque Ele é o dono da vida. Tudo que tinha vida aqui começou a morrer, as árvores começaram a morrer, humanos começaram a morrer. Por quê? Porque a vida saiu e voltou ao dono original. E ele retinha aquilo até que Jesus viesse. Ele estava retendo. Em outras palavras, ninguém consegue tomar isso aqui de mim, a não ser um que é digno. E quem é digno? Jesus foi digno, porque Jesus era o próprio Deus em carne. Então vamos aqui, no 116.
Agora, que coisa! Agora o título de propriedade perdida está agora nas mãos do proprietário original. Deus Todo-Poderoso, o documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo, por isso voltou ao proprietário original, Deus. E ele reteu aquilo 4.000 anos, até que ele decidiu, como nós vemos aqui a conferência do Cordeiro com a pomba, ele decidiu: agora eu vou descer lá. Eu vou descer e pagar o preço e devolver tudo para eles novamente. Aí ele devolveu vida eterna, devolveu tudo, porque quando nós recebemos vida eterna, nós temos tudo. Se nós temos vida eterna, nós temos a vida de Deus. Se nós temos a vida de Deus, nós temos terra, sabe? Nós temos milênio, nós temos eternidade, nós temos tudo. Por quê? Porque não existe nada melhor do que a própria vida de Deus. Então aquilo foi devolvido a nós, mas estava seguro ali, Ele mesmo. Então Deus, o dono original, Ele mesmo. Nós vamos encontrar isso apenas em 1 minuto. E lá se assenta no trono com Ele em sua mão, o documento de propriedade. O irmão Brana bate palmas. Agora vamos ver na frente o que aconteceu? No parágrafo dos 123, isso é que está faltando em nós, pregadores. Ler a Bíblia, ler a mensagem como ela é. Porque Deus vai requerer de nós essas verdades. Porque às vezes nós lemos um parágrafo, mas não entendemos o outro, não quer entender o outro na frente. E nós paramos naquilo e fazemos uma doutrina. E Deus não aceita isso, porque Jesus Cristo é uma revelação. Então, nós precisamos de entender que toda revelação já está diante de nós. Não ficou nada sem ser revelado. O 7º anjo revelou todas as coisas. Então, tudo já está diante de nós. Então, vamos aqui no parágrafo 123. Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Porque Deus requeria. Deus estava requerendo, a lei de Deus requeria alguém para morrer no lugar. Então a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, o que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto? Em outras palavras, o que seria de nós? Mas ele aceitou, ele aceitou: olha, não encontrei ninguém não, mas eu mesmo vou lá e pago o preço por eles. Vamos mais. Porém o amor o constrangeu fazê-lo. Aquele homem estava sem um caminho de volta e não havia nenhum caminho para ele voltar. Ele estava perdido, mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. E, olha, gente, a revelação está clara. Que Deus encontrou na pessoa de Jesus Cristo. Isso aconteceu na cruz do Calvário, não é algo que vai acontecer, já aconteceu. Jesus já pagou o preço, sabe? Já está pago o preço para cada um de nós. Não é questão de tomar o livro, mas não, agora não precisa mais. Jesus já tomou todas as nossas culpas e agora nós estamos perdoados, mas temos que crer pela fé, sabe? Tudo é pela fé. Eu creio que Ele já me perdoou. Nós cremos que Ele já nos perdoou. Não é questão que vai nos perdoar. Porque tem pessoas, mas a mensagem chegou. Não, a mensagem chegou aqui para te esclarecer isso. O perdão já foi feito na cruz do Calvário. Todo mundo já foi perdoado, todo mundo já foi curado. Agora depende de nós aceitar ou rejeitar. Mas toda a obra já está consumada. Não é questão de dizer assim, não, ele veio para cá para nos perdoar. Não, ele veio aqui nos revelar que Ele já nos perdoou. A obra já está consumada. Então vamos mais, que eu quero que isso penetre no profundo do coração de todos aqueles que vão ouvir. Mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria isto.
e a graça cumpriu seus requisitos. Ó maravilhosa graça! Quão doce o som! A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido por meio do sexo, segundo o sexo, todos. E o único que não havia tinha perdido seus direitos da vida eterna e a ser rei sobre a terra. Quer dizer, quem não tinha nascido era Adão, mas tinha perdido o direito da vida eterna. E agora? Você viu? Durou, e isso passou 4.000 anos. Para a decisão, é claro que Deus tinha o plano e Ele mesmo executou o plano aqui na terra. Porque tudo Deus executa aqui, sabe? Ele nos salva aqui, sabe? Nós arrependemos aqui. Nunca ninguém vai chegar lá no céu para arrepender lá. Nós arrependemos aqui. Esse lugar aqui, chamado terra, foi dado. Primeiro foi dado para morar filhos de Deus. Mas quando o pecado entrou, essa terra também, aqui é o lugar de arrepender. Qualquer um que quiser chegar no céu, aqui é o lugar de arrepender. Essa terra a qual nós vivemos. E para isso Deus já pagou o preço. Sabe? A questão é aceitar a vida pela palavra. A vida de Deus pela palavra. Então vamos continuar. Quando eu penso sobre essa escritura, pois tu nos tens redimido de volta a Deus, e nós podemos reinar e sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Que coisa! O quê? O Redentor, parente. Que história nós teríamos aqui. Viu aqui? Observe, a lei requeria um Redentor, parente, para redimir uma substância perdida. A graça cumpriu esse requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido na raça humana. Não é que tem que nascer, que devia nascer e já nasceu. Já morreu, já ressuscitou e hoje faz intercessão por nós. Então é uma obra consumada. Deus não precisa fazer mais nada. É nós que temos que aceitar. Nós que temos que aceitar a verdade. Porque se nós não aceitar a verdade, nós ficamos aqui. Porque, irmãos, nós não podemos embaraçar com nada. Sabe? Às vezes como púlpito, às vezes, em qualquer lugar, quer dizer, um púlpito, se não sai a verdade, as pessoas que ouvem ficam embaraçadas. Mas se sai a verdade liberta as pessoas. E o único que pode libertar é Deus. Deus é o nosso libertador. Então ele continua mais aqui. Em outras palavras, um parente tinha que nascer na raça humana. E esse parente nosso é Jesus Cristo. Ele é o Boaz do dia. Sabe? Ele é o Boaz de hoje, o Boaz da raça humana. Sabe? Então ele disse mais aqui, no 127. Agora, como poderíamos ser quando todo homem que nasce, qualquer um que não pudesse ver que ali houve um ato sexual, ele estaria totalmente cego, vê? Porque todo homem que nasceu foi nascido de mulher. E Deus requeria um parente redentor, e ele devia ser um humano. Meu Deus, o que fazer agora? A lei requeria um parente redentor. Agora, ele não poderia tomar um anjo, ele tinha que ter um homem, porque nós não somos parentes dos anjos. Está vendo? Tinha que ser um homem. Nós não somos parentes dos anjos. Nós somos parentes um do outro. Um anjo jamais caiu. Ele é um ser de uma outra espécie diferente. Tem um corpo diferente. Ele nunca pecou ou nada. Ele é diferente. Mas a lei requeria um parente redentor. E todo homem na terra foi nascido de sexo. Agora você não vê isso? Foi de lá que veio isso. Foi de onde começou o pecado. Então, viram onde isso está agora? Dali vem a semente da serpente.
Agora observe, requereria um parente redentor, e um parente redentor devia ser nascido na raça humana. Aqui isso nos deixa em um beco, sem saída, mas deixe-me soar a trombeta para vocês. O nascimento virginal, o produto, amém, o nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso se tornou Emanuel, um de nós, Emanuel, parente redentor, foi encontrado. Veja você como Deus faz o requerimento e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça entrou e faz sombra sobre aquela lei e dali sai o produto. Amém. O irmão Brana bate palmas. Você viu? Quer dizer, aí saiu o produto. Qual é o produto? O Redentor para nos redimir aqui na terra. Então, o que nós precisamos de entender é essas coisas assim. Então, aqui ainda, eu quero continuar ainda nessa mensagem, 70, semana número 1, eu quero mostrar para os irmãos, os ouvintes, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, aqui para provar para os irmãos que o capítulo 5 de Apocalipse, ele está mostrando como ele redimiu a igreja. Sabe? Porque muitas pessoas acham que agora está sendo revelado Apocalipse 5. Não é isso. Apocalipse 5 está revelando como ele redimiu a igreja durante os 2000 anos. E Apocalipse 5 está dentro da 70ª semana de Daniel. Apocalipse 6, verso 1 até 19, verso 21, está dentro do assunto da humanidade. Porque em Apocalipse 19, verso 21, é o fim de toda a humanidade. Ali é quando a Terceira Guerra Mundial vem e destrói tudo. Por isso que ele falou que tudo está dentro do período. E é dentro desse período que nós encontramos chance de entrar. Porque passou, acabou. E a única chance nossa agora de entrar é essa mensagem revelada, não tossida, mas revelada. A mensagem revelada salva as pessoas. Mas vamos aqui, no parágrafo, eu quero ir tomando parágrafo para mostrar para os irmãos esse aqui. Parágrafo 50 da mensagem, 70 semana, número 1. Agora, no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja havia se ido. Porém agora a redenção está para ser revelada, como foi redimida a igreja, a revelação do que tomou lugar durante a era da igreja. Veja, a igreja se tem ido. Assim sendo, ele está mostrando agora em Apocalipse 5 como ele o fez. Tão claro. Por isso que começa uma doutrina de Apocalipse 5 para frente, quando aqui ele está revelando, porque na verdade que a igreja sobe no final de Apocalipse 3. Ela vai embora, porque ali está o último mensageiro. Os mensageiros estão ali. E não é questão, como sempre eu falo, não é questão de estar lá em Apocalipse 10, falando Apocalipse 10, o 7º anjo. Aquilo ali é uma escritura que foi escrita há 2000 anos atrás. Mas quando o homem apareceu aqui na terra, ele estava cumprindo a escritura. E quando ele começou a pregar, ele estava expressando a voz do anjo. Mas na verdade que ao final da era, a gente olha ali tem uma mensagem. Ali tem uma mensagem no final da era de Apocalipse capítulo 3. Ali tem uma mensagem. Quer dizer, aquela mensagem sai dela, povo meu, sabe? Ou uma revelação mais profunda ainda, podemos dizer assim, uma revelação mais profunda ainda, porque diz assim, no verso 3, verso 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então quem é que o mensageiro está revelando? Esse ser, Jesus Cristo, ele é o princípio da criação. Ele é esse ser, sabe? Daqui um pouquinho nós vamos ler outra mensagem para provar isso. Então ele está revelando isso aqui. Ele está aqui
na última era da igreja. Ele revelou a nós o ser que está aqui. Que está aqui não é o William Branham, que está aqui é o ser mais importante, é o anjo forte que está aqui conosco, para nos, em outras palavras assim, tirando a pedra, como ele fez com o próprio Jesus ali. Aquele anjo tirou a pedra, Jesus ressuscitou, sabe? E ele está tirando pedra, e não existe só pedra para ressuscitar, existe pedra de tropeço, e ele está tirando as pedras de tropeço para a gente crer na verdade. É isso que nós temos que entender. Ainda que eu quero ler, eu estou lendo mais exatamente para os irmãos entender isso aqui, ó. Ainda na mesma mensagem, 70 semana número 1, parágrafo 55, para provar novamente que tudo já foi feito, que não é nada novo, não tem nada novo, tudo já foi feito por Jesus Cristo. Ainda no parágrafo 55, Jesus redimiu a Israel no Calvário, porém não foi um perdão para eles, porque eles não receberam como perdão. Porém, em nossa lição agora, nessa 70 semana, encontramos que eles se retratam e recebem seu perdão, porém ele redimiu a igreja. Então somos perdoados porque temos recebido o sangue de Jesus Cristo como nosso perdão. Então a igreja é perdoada porque recebeu. Em outras palavras, eu creio na obra consumada, ele já consumou a obra. Agora então vamos lá, 56. Agora encontramos que ele foi nosso parente redentor. Que ele foi, não será. Ele foi nosso parente redentor. Ele tomou o livro da mão do proprietário original. Tem que ser cego para a pessoa pensar que agora que ele tomou. Ele tomou exatamente quando Adão tinha perdido. E não havia ninguém, o Espírito retinha aquele livro. Mas quando ele morreu no nosso lugar, ele tomou as nossas culpas, tomou o livro. Significa tomar a culpa de cada um. Então é isso que a mensagem está revelando. Agora encontramos que ele foi nosso parente redentor e ele tomou o livro da mão do proprietário original e é um título de propriedade para a redenção. Encontramos isso. Recorda o estudo? É um título de propriedade de redenção e é uma propriedade abstrata com ele que Deus requer vida pela morte. No jardim do Éden, então, Jesus, o justo, morreu e tomou o título de propriedade e foi capaz de romper os selos. Apocalipse 5, ele tomou o livro. Por que ele abriu o selo? Porque ele foi capaz. Ele pagou o preço por cada um. Em outras palavras, agora eu posso abrir o livro para cada um. Eu posso dar essa revelação para cada um porque eu paguei o preço por cada um. É isso que nós temos que entender. Ele foi capaz de romper os selos, revelar o que estava neles e dar a herança que pertencia a ele, a seu povo. Aí é que nós encontramos. Quer dizer, quando ele morreu no nosso lugar, a herança que pertencia a ele, que é a vida, ele repartiu para nós. Em outras palavras, agora eu te dou a minha vida, dou para você, dou para você, para você e para você. Aqueles que eram predestinados. Então ele disse aqui, vou ler de novo. Foi capaz de romper os selos, revelar o que estava neles e dar a herança que pertencia a ele, a seu povo. Vida eterna que ele herdou por fazer isso. Ele passou sua própria vida no Calvário e a dividiu entre nós pelo Espírito Santo. Amém. Então a obra já é uma obra consumada, não é questão de hoje ele chegar e abrir o livro, não. Hoje a questão é revelar o livro para aqueles que são predestinados, não para todos, porque na verdade que o livro não é revelado a todos, pode ser aberto às páginas das mensagens, a todos, mas a revelação da verdade é revelada a poucos, e aqueles que foram predestinados para sair daqui. E é por isso que existe tanta confusão, tanto problema. É isso aí. Porque eles jogam uma coisa para cá,
quando a coisa já aconteceu há 2000 anos atrás, aí eles insistem que está aqui agora. Ainda antes de continuar mais no assunto aqui, nesse assunto, ainda eu quero ler uma outra mensagem aqui. Ainda eu quero mostrar para os irmãos sobre a segunda, a primeira vinda, sobre a primeira vinda, que eu quero ler para os irmãos aqui ainda. E a gente tem que ler as mensagens, os irmãos que ouvem, irmão, pega a mensagem, é tanto que a gente cita aqui o parágrafo para vocês lerem, para vocês não serem enganados, sabe? Enganado, porque tem pessoas que enganam com o pastor. Por exemplo, eu pelo menos eu prego assim, gente, não creia em homem nenhum, creia na verdade, na revelação da palavra. Todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro, sabe? Então não fica crendo em pastor, não. O pastor que você deve crer chama Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Em outras palavras, eu cuido das minhas ovelhas. Agora, homem, não acredita em homem não, porque senão você sai fora da palavra, que Deus mesmo falou isso: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus é verdadeiro, agora todo homem é mentiroso. Então vamos aqui, nessa mensagem A Junção do Tempo, falando ainda, para os irmãos entenderem, ele está provando aqui o que é primeira vinda e o que é segunda vinda. Praticamente todas as mensagens ele prova isso. Quando ele não prova diretamente, ele prova assim: está vindo o filho prometido. A hora que ele fala filho prometido, você sabe que é a segunda vinda. Mas às vezes ele mostra de uma maneira e de outra. Aí ele disse aqui no parágrafo 11: agora voltemos um pouco em nossas mentes e estudamos apenas por alguns minutos o que tem acontecido nos últimos anos. Eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo às portas da segunda vinda do Senhor Jesus. Estamos vivendo às portas da segunda vinda do Senhor Jesus. O segundo retorno, ou segunda vinda, a primeira vinda ele veio como um bebê. Dessa vez ele vem como o Rei da Glória para tomar vingança daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Notaram? Em outras palavras, ele veio como um bebê, morrer no nosso lugar e nos redimir e perdoar. Mas dessa vez, ele vem tomar vingança e ao mesmo tempo levar aqueles que já foram redimidos. Ele não vem, na segunda vinda Deus não redime ninguém. Ele vem buscar aqueles que já foram redimidos. Então é muito claro a mensagem está mostrando um quadro, e nós estamos vivendo às portas da segunda vinda. A segunda vinda está vindo aí, mas nós estamos vivendo ainda na primeira vinda. Então ele continua dizendo: a primeira vez que ele veio como um bebê, dessa vez ele vem como o Rei da Glória para tomar vingança daqueles que não obedecem à palavra de Deus. E estamos crendo que todo esse grande tumulto do qual estamos vivendo hoje, enquanto olhamos para todos os lados e pegamos os jornais e apenas para podermos jornais e apenas paramos tranquilamente, deixando de lado o corre-corre de cada dia, dessa era neurótica, olhamos e encaramos os fatos, vemos sem qualquer sombra de dúvida que algo está prestes a acontecer. Ainda falando aqui na mesma mensagem, parágrafo 23, que eu quero deixar isso mais claro. Todo dia que eu prego, eu sempre mostrando essas duas vindas, que nós não podemos ser enganados. Nós temos que ser esclarecidos, porque o anjo que desceu do céu esclareceu isso ao William Branham, o William Branham esclareceu a nós. Então nós não estamos aqui para ser enganados. Nós já fomos esclarecidos pela mensagem. Parágrafo 23. Noé trabalhando, não somente ele realizando um milagre, ou esperando, ele também estava esperando por um milagre. E a igreja hoje, enquanto está lutando sob o compromisso de pregar o Evangelho, com sinais e maravilhas seguindo, então
e estão se preparando para um milagre, o arrebatamento da igreja e a ida ao lar, preparando um povo, dando-lhes luz, desprendendo das coisas do mundo e aprontando suas almas na presença de Deus, que quando Jesus aparecer pela segunda vez na glória, aqueles que estão prontos serão arrebatados e levados ao alto, juntos para encontrar nos ares e estar com Ele. Então a mensagem, o que a mensagem está fazendo aqui? Preparando o povo, colocando o povo na ordem para subir, sabe? Ainda uma mensagem que eu quero ler, ainda para provar aos irmãos que essa história de coisas novas hoje não existe isso. Aqui eu vou provar pela Bíblia e pela mensagem que sobre hinos, por exemplo, sobre os hinos novos. Aqui nós vamos ver aqui, e o profeta ensinando isso agora, tudo isso, irmãos, o que a gente tem que entender é isso, tudo que nós fazemos como doutrina está errado. Quer dizer, nós podemos cantar hino velho e hino novo, e não fazer uma doutrina, mas se você faz uma doutrina de hinos novos, aí você vai contra a Bíblia, contra a mensagem. Porque se nós cremos como pregadores, como as pessoas que ouvem a palavra, se nós cremos que para pregar nós temos que ter a mensagem para pregar, o que nós temos a pregar se nós não temos as mensagens, se nós não pregamos as mensagens? Então, se nós temos alguma coisa para pregar, é porque nós temos a mensagem de William Branham. Essa é a verdade. Então, por que nós não vamos cantar os hinos que William Branham cantou? Então, se nós pregamos a mensagem que ele pregou, que está certa, então vamos cantar os hinos que William Branham cantou, que está certo também, porque nós não podemos tirar nada. Se ele pregou a verdade, e a verdade está aqui, então os hinos que ele cantou é a verdade, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele sabe, como eu vou mostrar aqui na Bíblia e na mensagem, ele sabe. A diferença é essa, é aqui de Apocalipse 4 para Apocalipse 5. Apocalipse 4 está provando que ele era adorado como Criador dos céus e da terra, como Criador. Em Apocalipse 5 ele é adorado como Cordeiro. E isso quer dizer que no Velho Testamento fizeram hinos, como Davi e outros cantaram ao Criador, mas no Novo Testamento fizeram hinos ao Cordeiro. E desde que o Cordeiro manifestou na terra, os hinos são novos ao Cordeiro. Vou mostrar pela Bíblia aqui que quem cantou o primeiro hino novo foi um coral do céu ao Cordeiro que estava nascendo aqui na terra. Aqui no livro de Lucas, eu quero ler no livro de São Lucas, aqui para a gente provar isso. Eu quero que isso penetre no profundo do coração dos eleitos de Deus, porque eu creio, como sempre a gente fala, nós pregamos é para eleito, nós não pregamos para incrédulo, mas é para eleito. Então vamos ver e provar isso, por isso que eu estou falando. Se eu prego essa mensagem e creio que é a verdade, então eu posso cantar os hinos que o William Branham cantou, porque eu sei que é a verdade também. Então vamos aqui, Lucas 2, a partir do verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então nós encontramos aqui a mensagem. Vou ler a mensagem. Por que tiveram que ser pastores? O profeta mostrando isso aqui, que esse louvor.
que foi cantado. Em outras palavras, aqui estava nascendo um rei, aqui estava nascendo a maior ovelha de todos os tempos. Jesus Cristo era aquela grande ovelha que estava no seio do Pai. E aqui houve um coral, como em Apocalipse 5 nós encontramos ali, que quem cantou era uma multidão de anjos, porque às vezes as pessoas não leem direito. Mas aqui nós encontramos aqui nessa mensagem, no parágrafo 91, da mensagem, porque tiveram que ser pastores. Notem ali, fora, louvando e glorificando a Deus pelo que eles haviam visto e ouvido, havia ouvido a anjos cantando pela primeira vez a um ser humano que estava nascendo aqui na terra, e ele era o rei. Então o primeiro hino novo foi cantado ao Cordeiro, e nós continuamos cantando ao Cordeiro, como às vezes a gente, posso dizer, aqui na nossa própria igreja tem irmã que faz hinos aqui, e nós continuamos cantando os hinos, desde que seja um hino, realmente hino, nós cantamos. Nós não fazemos doutrina de hino, nós cantamos novos e velhos, porque tudo é relacionado ao Cordeiro. Então vamos mais. Então notem ali fora, louvando e glorificando a Deus pelo que eles haviam visto e ouvido, havia ouvido a anjos cantando pela primeira vez a um ser humano. Os anjos nunca haviam cantado antes a um ser humano. Olhe os coros, como eles prepararam e treinaram aquelas vozes. Eles iam cantar no nascimento do Messias. Os anjos treinando um coral para cantar, em outras palavras, o primeiro cântico novo ao Cordeiro. Então eles treinaram, e tudo aquilo foi passado por alto, e anjos desceram e cantaram a pastores comuns. Ainda, quero ler mais um pouquinho aqui. Aqui ainda, no parágrafo 99, que diz aqui, e o 100. Ele tem começado uma nova criação, que era uma criação de si mesmo. Deus foi feito carne e habitou entre nós. Isto é, a Bíblia diz, no princípio da criação de Deus. Deus foi criado na forma humana, em Jesus Cristo, seu Filho, Deus morou. Ele construiu o seu tabernáculo de carne e osso e viveu nesse tabernáculo. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele construiu sua casa para viver nela, para que ele pudesse refletir sua palavra e os seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus ao ver Jesus. Recordem, sempre há cânticos ao nascer de um rei. Mas só um pouquinho aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Ainda no 178. Esse segredo havia estado no seio de Deus esses anos, coberto pela sua mão direita. Está vendo? Todo segredo, mão direita. Quem era? Quem era esse? Jesus. Ele estava no peito de Deus, no coração de Deus. Esse era o primeiro a nascer aqui, porque ele guardava todos os segredos de Deus. Por isso que quando nós recebemos a revelação, Jesus guardava o segredo, e Jesus revelou esse segredo a nós. Tá? Aí ele diz, esse segredo havia estado no seio de Deus antes, anos coberto por sua mão direita. Jesus, o grande pastor, tomou sobre si as nossas culpas. Estava guardado aquilo ali, sabe? Isto, Isaías, ele disse, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O segredo da cura de Deus estava no seio de Deus. Ele estava na mão direita de Deus. Essa era a única ovelha que guardava em seu seio o segredo. Está vendo? A única ovelha que guardava o segredo de Deus era Jesus. Jesus era a grande ovelha que ia nascer aqui. E por isso que o primeiro hino novo foi cantado a ele. E desde então, todos os hinos do Novo Testamento é cantado ao Cordeiro.
não hino do Velho Testamento, que aquele cantava em Apocalipse 4, ao Criador, como Davi fez vários, mas agora o Cordeiro nasceu na terra, e quem cantou o primeiro hino, para provar que devia ser cantado, um coral do céu cantou o primeiro hino novo, e nós continuamos cantando hinos. Todo hino do Novo Testamento é hino para glorificar ao Cordeiro que está sentado ali, fazendo intercessão por nós. Isso não pode fazer doutrina, não podemos fazer doutrina disso não, porque Deus não aprova a doutrina errada. Mas nós podemos cantar qualquer hino, desde que seja hino, novo ou velho. Nós não fazemos doutrina, mas se nós fizermos uma doutrina, por certo nós erramos o céu. Se nós fazemos uma doutrina de hinos novos, nós queremos provar que a mensagem não está certa. Mas se nós pregamos a mensagem sabendo que ela está certa, então vamos cantar os hinos que o William Branham cantou. Tá? Mas só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui para a gente terminar. Porque, na verdade, que aqui tem um assunto aqui, eu poderia até ler aqui na Revelação de Jesus Cristo, só para provar para os irmãos um pouquinho sobre esse assunto. O Cordeiro ali no trono, e Deus, o Espírito, né? Porque na verdade o que o profeta diz no parágrafo 43, ele diz assim: há uma escritura favorita dos trinitarianos que, segundo eles, sustenta seu pensamento de que há mais de uma pessoa na divindade. É Apocalipse 5, 6 e 7, que é o que eles estão sempre falando. O Cordeiro saiu de lá. Nada, não. Aí se nós fazemos isso, aí nós mostramos que nós cremos em duas pessoas. Aquele Cordeiro que está lá é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é outra pessoa, ele não tem que sair de lá não, ele continua lá, ele nunca deixa o trono, ele apenas mudou, como nós vamos fazer em sucessão de tempo. Ele, em outras palavras, como se fechasse os olhos. Alguém podia estar olhando lá, o trono, vamos considerar assim, o Espírito estava sentado lá, fecha os olhos, abre os olhos, aí o Cordeiro está lá. Não existe dois tronos, é um trono só. Então aquele que saiu de lá como Espírito, veio aqui e se tornou carne, morreu no nosso lugar e voltou para aquele lugar, é o Cordeiro. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 15, verso 3, ele continua lá, não é outra pessoa não, é o mesmo Deus, na forma de Cordeiro, na forma de sumo sacerdote. Então é por isso que às vezes a pessoa, mas não sai, não, a palavra já está aqui. Essa mensagem aqui, João ouviu ela há 2000 anos atrás, só que ele não pôde expressar, mas agora foi expressada a nós, pelo sétimo anjo. E aqui eu não vou entrar no assunto, porque ele vai mostrar sobre sucessão de tempo, que o Cordeiro, como se o Cordeiro saísse, como o Espírito sai e o Cordeiro entra, ele disse, não tem nada a ver. É a mesma pessoa, está ali, naquela posição. Agora, para mim terminar, como eu disse, que eu falaria aqui, que Deus ainda está aqui, eu leio uma mensagem aqui. Como sempre eu falo, às vezes nós olhamos e vemos assim. Nós olhamos, mas o William Branham é um homem. É claro que o William Branham é um homem. Ninguém nunca disse que o William Branham é Deus. O William Branham é um homem. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então nós encontramos, ainda aqui nessa mensagem perseverante, para provar que Deus realmente estava e está aqui. Aqui nós encontramos em outros lugares, o profeta sempre falava assim, ele falava assim, eu estou em dois mundos. Eu creio que vários irmãos já leu isso nas mensagens. Eu estou em dois mundos. É claro, o William Branham, como corpo, estava ali diante daquela pessoa, mas quem estava revelando os feitos daquela pessoa era o Deus que estava em outro mundo, que estava revelando através dele. Ele estava vendo a pessoa que estava diante dele, mas Deus estava vendo a pessoa fazer aquilo há anos atrás. Por isso que ele falava assim, eu estou em dois mundos agora. Em outras palavras, quem está revelando isso através de mim é o Deus do céu que está em mim, está revelando isso agora. Veja aqui, na mensagem perseverante, no parágrafo 229.
Ele falando daquele rapaz que estava sentado. Este rapaz ficou sentado aí ao final do assento, observando intensamente. O que acha disso, Senhor? O irmão crê que isto é de Deus? O irmão sentado aí, o irmão estava olhando para mim tão intensamente. Eu não o conheço, o irmão é desconhecido para mim, mas está sofrendo de um problema. Crê que Deus pode me dizer o que é? Crê? É uma alergia, isso mesmo. Crê que Deus o curará? Uma grande coisa a seu respeito é isso. Um dos maiores problemas é que você está desviado. Você está desviado. O irmão realmente quer voltar para Deus? Se é verdade, ergue a sua mão então e venha. O irmão se levanta e vem à frente. Seus pecados estão perdoados, irmão. Quem pode perdoar pecado? Só Deus. Você diz, como o irmão sabe disso? O mesmo que me disse o que estava errado com ele, falou que os pecados dele estão perdoados. Meu Deus, é Deus mesmo. Quantos aqui querem ter seus pecados perdoados? Vocês se porão de pé? Vocês querem seus pecados perdoados? Eu só quero ver se vocês são honestos o bastante para fazer isso. Obrigado. Amém, amém. Deus abençoa a todos os irmãos. Pela graça de Deus, nós cremos que mais uma vez o Senhor falou, está falando ao coração dos eleitos. Senhor, dá, Senhor Deus, um dia abençoado. Senhor, dá, Senhor Deus, também uma semana abençoada para os teus filhos, Senhor. Meu Deus, nós estamos enfrentando tanto problema, meu Deus, mas nós desejamos, Senhor, voltar para a igreja, Senhor, para ter um companheirismo, abraçar uns aos outros. Meu Deus, só o Senhor é que pode fazer isso por nós. Meu Deus, ajuda os teus filhos, ajuda cada lar, meu Deus, não deixe que esses problemas, Senhor Deus, venha atacar nenhum dos seus filhos, Pai. Nós cremos, Pai, assim como Israel estava ali no Egito, aquele sangue protegia cada praga, Senhor. O anjo da morte, quando estava passando, aquele sangue protegia. E nós cremos, Pai, que o anjo da morte está passando, mas há um sangue que ainda nos protege, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.